Pessoal, bom dia. Então, eu sou o professor Suede Alves Meira. Eu venho trazer aqui discussão um pouco sobre os conceitos de geopatrimônio, geodiversidade e geoconservação. Antes de começar essa apresentação, eu gostaria de agradecer, né, toda a organização do Congresso Nacional de Práticas Interdisciplinares e Sustentabilidade pelo convite e pela disponibilidade de apresentar essa temática em meio a esse congresso que é de cunho interdisciplinar e que aborda vários temas em prol da sustentabilidade. Eu entendo que esse conceito e essa temática que eu venho trabalhando há mais de 10 anos, ela tem uma relevância para que a gente consiga alcançar e para que a gente consiga propor práticas sustentáveis de maneira mais holística, de maneira mais completa, que aborde diferentes âmbitos da sociedade e da conservação da natureza. Saliento que a escolha dessa apresentação por meio desse vídeo pré-fabricado se dá por dois motivos, e eu até peço desculpas. Primeiro é a instabilidade da internet aqui onde eu resido, e também o segundo motivo é que eu fui acometido de um conjuntivite e eu não sei se eu estarei tão bem na quinta-feira, no momento da apresentação. Então eu escolhi trazer essa apresentação assim, de forma gravada, mas desde já saliento que eu deixo aqui disponível meu e-mail, suediomeira.gmail.com, para responder qualquer pergunta que possam surgir, se vocês quiserem indicação de publicação ou qualquer outra coisa, eu estou disponível por meio desse e-mail, tá bom? Então, vamos começar aqui sem mais delongas essa apresentação, né, que tem por título Geopatrimônio e Geoconservação, conceitos para a sustentabilidade. Então, né, trazendo aquela ideia geral de sustentabilidade, nós vemos sempre que ela tem três pilares, né? Para você ter uma ação que é dita sustentável, você precisa mesclar tanto a sociedade, né, o social, como o econômico também, como também o viés ambiental. Então, a sustentabilidade ela só existe realmente quando ela consegue agregar esses três pilares, né? Mas o que nós percebemos hoje é que quando você olha a temática da geodiversidade, do geopatrimônio, do geoconservação, esses conhecimentos que estão por trás dessa vertente abiótica da natureza, ou seja, aquilo que não tem vida, você percebe claramente que talvez eles não sejam tratados nem nas medidas de conservação propostas, né, principalmente no pilar ambiental, como também a sociedade não consegue perceber a importância desses elementos abióticos, mesmo que eles tenham uma importância muito grande, já que são as rochas, o relevo, o solo, que são a base para os habitats, para os ecossistemas. E também o econômico não consegue valorar, muitas vezes, esses elementos abióticos como eles fazem com os elementos bióticos. Nós vemos toda uma economia girando em torno do crédito de carbono, mas isso tem por viés principalmente as espécies, a flora principalmente, né? Então, um viés ligado à biodiversidade. Então, por isso que surge essa pergunta: nós estamos fazendo a sustentabilidade de uma maneira certa? Nós estamos propondo ela de uma maneira certa? Se quando a gente propõe, a gente esquece de um componente tão importante da natureza, que é o componente abiótico. Então, por isso que eu escolhi esse tema, né? Quando eu pensei na apresentação para esse evento, eu pensei, nossa, eu vou trazer um estudo de caso, algo mais delineado. Mas eu pensei, é um congresso de caráter interdisciplinar, vamos ter diversos pesquisadores, pesquisadores de diversas áreas, inclusive, e talvez eles não tenham conhecimento básico sobre os conceitos da geodiversidade, sobre os valores da geodiversidade, sobre o que é o geopatrimônio, qual a noção que nós temos do patrimônio de caráter abiótico e também o que é a geoconservação e que compreende as estratégias de geoconservação. Então, por isso que eu fiz essa apresentação um pouco mais teórica, pode ser um pouco chata, mas que busco discutir esses conceitos, que busco mostrar a relevância desses conceitos para um real estabelecimento de uma sustentabilidade, tá bom? Vocês vão conseguir entender muito bem como eles também se integram em diversas práticas interdisciplinares, tá bom? Então nós vamos trazer esses conceitos que estão bastante interligados, né? Que o conceito base é o de geodiversidade, depois é o conceito de geopatrimônio e de geoconservação. Então, vamos aqui para o conceito de geodiversidade, né? A geodiversidade ela é uma abordagem nova dentro das geociências, né? Essa pergunta que eu faço aqui.
olhar o termo geodiversidade, esse termozinho, ele apareceu na literatura pela primeira vez lá na década de 1940. Um geógrafo argentino chamado Frederico Alberto Daus, ele foi o que cunhou esse termo. Mas se você olhar a definição dele de geodiversidade, inclusive uma definição que foi reproduzida em outros escritos da geografia, ela traz a geodiversidade como a diversidade geográfica presente em um determinado território. Ou seja, vai tanto das características físicas do território, da paisagem, como das características sociais que são desenvolvidas nesse território. Ou seja, a geodiversidade, nesse começo, ele trazia um viés geográfico, quase como um sinônimo do próprio espaço geográfico, que a geografia estuda. Mas quando nós trabalhamos hoje, quando nós falamos sobre geodiversidade, nós não estamos abordando ele no viés geográfico, mas sim no viés mais específico, mais estrito, que é o viés relacionado à geologia, aos elementos abióticos presentes. Não que o estudo da geodiversidade vai deixar de lado os aspectos sociais presentes na paisagem, não vai, mas eles vão estar sempre atrelados aos aspectos abióticos da paisagem. Então você vai olhar essa imagem, quais são os elementos da geodiversidade que existem aqui? Existem diversos, nós temos o solo, nós temos as próprias rochas, nós temos o relevo, mas esses elementos da geodiversidade foram que permitiram que essa casa e essa muralha fosse construída pela sociedade. Então nós vemos que o estudo da geodiversidade vai estar sempre assim, atrelando o aspecto abiótico aos usos sociais, inclusive. Então, quando nós falamos hoje sobre geodiversidade, nós não estamos tendo essa noção de um caráter geográfico, mas sim principalmente desse caráter restrito atrelado à geologia, tá bom? Então, essa temática ela passou a ser formulada nessa ideia que nós acabamos de discutir, principalmente a partir da década de 1990. E a década de 1990, como nós sabemos, é uma década que marca, né, uma consolidação de um caráter ambientalista no meio das ciências e da sociedade como um todo. Esse caráter já começava a ser delineado lá da década de 60, 70, com várias convenções, mas talvez em 1992, com a Conferência das Organizações das Nações Unidas, a nossa Rio 92, que esse caráter ambientalista ficou ainda mais latente no âmbito das ciências e também no âmbito político. Então ela nasce nesse momento. E por nascer nesse momento, ele vai trazer dentro do seu viés um caráter ambientalista, que é algo que você, quando você pensa em geologia, na ciência da geologia, você pensa muito em exploração de petróleo, exploração de minério, você não pensa muito no caráter ambientalista. Mas essa temática que nasceu no âmbito da geologia, das geociências, ela vai ter sim um caráter ambientalista. Então, mas isso começou a ser discutido lá, principalmente no começo dos anos 90. Mas a consolidação teórica e metodológica, ou seja, a discussão dos conceitos, e a definição de um conceito real de geodiversidade e das metodologias para catalogar de geodiversidade, quantificar a geodiversidade e ampliação desses estudos se dão principalmente no final da década de 90 e nos anos 2000. Aí surge a pergunta, né? É uma abordagem recente? Se você for comparar que a geologia, as geociências começaram enquanto ciências lá no século XVIII, talvez sim, né? Nasceu agora, faz uns 30 anos, recém-trintou, né? Talvez sim seja uma temática recente, porém, nós não podemos nos apegar a esse discurso de que é recente para nos eximir de várias culpas que nós temos, principalmente ligada à popularização da conservação da natureza, tá bom? Então nós precisamos adentrar de forma mais clara e de forma mais efetiva nas estratégias de conservação da natureza, nas estratégias de melhoria dos aspectos ambientais, coisas que os biólogos fizeram muito bem desde a década de 60. Então os geólogos, os geógrafos, os geocientistas precisam adentrar, né, com esses conhecimentos específicos nas estratégias de conservação da natureza em níveis locais, regionais e globais, em busca dessa sustentabilidade que nós tanto discutimos nesse congresso, tá bom? Então, eu falei, né, sobre a história do termo geodiversidade, mas eu acabei não comentando realmente o conceito de geodiversidade para a atualidade. Então, como eu falei, né, esse conceito ele foi formulado como um contraponto à biodiversidade.
Então, nós temos a biodiversidade como a diversidade de elementos bióticos presentes na paisagem, e nós temos a geodiversidade como aquela diversidade de elementos abióticos presentes na paisagem, né? E a primeira pessoa que definiu geodiversidade nessa noção que nós temos agora foi Sharple, em artigo de 1993, que ele colocou a geodiversidade como a diversidade de feições e sistemas de caráter biótico do planeta. Então, nós vemos essa imagem aqui, nós temos a geodiversidade como esse suporte para os elementos da vida, né? Como todas essas feições e os sistemas de caráter abiótico. Já Gray, no livro Geodiversity de 2004, que é um clássico dentro dessa temática, né, ele trata a geodiversidade como uma variedade natural de características geológicas, rocha, minerais, fósseis, geomorfológica, como relevos, processos, olha que isso é importante, os próprios processos fazem parte da geodiversidade também, tá bom? E do solo, incluindo suas coleções relacionadas a propriedades, interpretações e sistemas. Então, ele ampliou um pouco mais o conceito de geodiversidade, trazendo essa definição do que realmente é a geodiversidade, né? Quais são esses elementos. Sendo que depois, em 2013, ele reformula um pouco esse elemento, esse conceito, e traz também a noção dos aspectos hidrológicos para o conceito de geodiversidade. Um conceito que eu gosto bastante é da Royal Society for Nature Conservation, que ela coloca a geodiversidade como uma variedade de ambientes geológicos, fenômenos e processos ativos que dão origem às paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros depósitos superficiais que são suporte para a vida. Isso talvez seja um dos principais pontos do porquê estudar a geodiversidade, porque ela tem que estar dentro das estratégias de sustentabilidade, conservação ambiental, porque ela é o suporte para a vida. Então, como é que você vai sustentar e conservar uma floresta se você não entende onde ela está assentada, né? O suporte para essa floresta? Então, você precisa conhecer as características geológicas, geomorfológicas, pedológicas existentes naquele ambiente para ajudar a conservar aquele habitat, tá? E sobre uma questão também que nós discutimos bastante, né, a geodiversidade ela pode ser criada pelo homem, existe uma geodiversidade antrópica, que nós podemos olhar essa imagem aqui, esse relevo ele não era dessa forma, né, se você for pensar, isso aqui é uma mineração, então houve um corte no relevo que gerou todas novas características de deposição de sedimentos, de erosão laminar, por exemplo, gerou toda uma característica geomorfológica nessa área, né? Então, o papel das ações antrópicas é algo que é discutido dentro da temática, né? E dentro da questão da sustentabilidade, esse antropoceno também é algo importante, né? Então, aqui o Kolowski, em artigo de 2004, ele coloca dentro do seu conceito de geodiversidade, né, que dentro da geodiversidade também existem aqueles elementos que são criados como resultado de processos naturais, endógenos e exógenos, mas também de atividades humanas. Então, esse novo relevo que teria sido criado aqui por essa mineração que aparece nessa foto, seria um relevo antrópico, mas também que faria parte da geodiversidade, tá? E eu acho interessante um artigo de Hazen e outros de 2017, que eles identificaram 208 minerais oriundos da ação humana. Ou seja, são minerais que não existiam na natureza antes do homem. Entendem? Então, se você for pensar a geodiversidade, talvez o menor elemento da geodiversidade seria o mineral, né? Porque o mineral, por meio da junção de minerais, você vai ter uma rocha, vai ter solo. Então, o mineral talvez seja o menor elemento da geodiversidade. Então, eles conseguiram identificar que o homem criou, por meio das suas ações, ou poluição, ou por meio enfim, das suas modificações no ambiente natural mundial, ele criou, fez com que nascesse, a gente ia falar nascer, né, por algo que é abiótico, 208 minerais oriundos da ação humana. Ou seja, são minerais que eles não existiam na natureza de forma espontânea, mas a inserção do homem e o aumento da interferência humana na natureza fez com que esses 208 minerais existissem. Talvez esse seja um dos principais marcos para o antropoceno real, né? Porque o homem teve a capacidade de inserir na natureza até minerais. Não modificações superficiais, como acontece aqui na mina, né? Mas algo que é basilar, que está lá no início da geodiversidade, que é o mineral. Então, será, trazendo para a discussão dessa nossa temática,
prática seria uma confirmação de que os processos oriundos da ação humana podem gerar novos elementos da geodiversidade? Para mim, sim. E dentro dessa noção de discussão de sustentabilidade, de práticas interdisciplinares, o entendimento do antropoceno por esse viés da geodiversidade e da geodiversidade antrópica também é bastante relevante. Mas aí, professor Suédio, quais seriam os elementos da geodiversidade? A gente já vem discutindo isso, né? Os elementos da geodiversidade são vários, né? São aqueles elementos abióticos que estão na paisagem, que vão desde os minerais, né, que são os menores elementos que estão ali, abiótico, que vai passar pelas rochas, pelos fósseis que já foram elementos vivos, mas hoje não são mais, são elementos abióticos, pelos nossos relevos e pelo solo. Então, quando você consegue entender esses elementos aqui pelo viés da geodiversidade, dessa temática que tem um viés ambientalista, você vai olhar o relevo e não vai olhar ele só como um suporte, como um elemento para ser explorado, mas você vai olhar ele também como um registro da história evolutiva da Terra. Então você vai olhar essas dunas aqui e entender que em um determinado momento havia uma capacidade de sedimentar e de transporte maior que permitiu a formação dessas dunas aqui no litoral do Ceará. Ou você vai olhar esse solo e você não vai olhar ele apenas como um suporte para a plantação, mas você vai entender que ele remete a diferentes aspectos climáticos passados, a um tempo para a sua construção. Então, o viés de você entender os elementos da geodiversidade pela temática da geodiversidade passa por isso. Porque se você for pensar, a geologia já estuda os elementos da geodiversidade desde o século XVIII, século XIX, século XVIII. Mas esse viés de entender esses elementos para além do que ele pode trazer para a sociedade, mostrar que eles são um registro da história evolutiva da Terra também é bastante importante. Isso veio acontecer com essa temática da geodiversidade. Então, por que a gente precisa conhecer a geodiversidade? Por que nós precisamos estudar a geodiversidade? Para além de tudo aquilo que já foi falado, nós precisamos entender que a geodiversidade apresenta valores. Ela tem valores assim como a biodiversidade tem valores, né? E elas prestam serviços e bens, serviços ambientais, né, para a sociedade. Então, quando você entende que a geodiversidade tem valores, você consegue tocar principalmente naquele pilar econômico e social também da sustentabilidade. Por quê? Porque as pessoas começam a entender a importância desses elementos abióticos e o sistema econômico consegue ver que ela pode se apropriar da geodiversidade para sua melhoria econômica também pelo viés da conservação. Né? Então, Gray, lá em 2004, ele atribuiu 6 categorias de valores à geodiversidade: o valor intrínseco, o valor cultural, o valor econômico, o valor estético, o valor funcional e o valor científico didático. Vou falar um pouquinho sobre cada um aqui deles. Então, o intrínseco, ele é de difícil mensuração porque ele independe da avaliação antrópica, né? É o valor de existência de um elemento da geodiversidade. Então, esse cástico aqui da cidade de Ubajara, ele tem valor por existir. Para a manutenção do ecossistema, ele já tem esse valor. Então, não tá, o valor intrínseco ele não está atribuído, né, não está relacionado àquilo que o homem acha que é relevante ou não, mas é o valor de existência daquele elemento da geodiversidade. Já o valor cultural está atrelado às inúmeras relações que existem entre a sociedade e o mundo natural. Como vocês podem ver aqui, essa imagem que é de uma gruta em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, onde as pessoas utilizam essa formação geomorfológica para atividades religiosas. Nós temos, por exemplo, também as cidades no Brasil que têm o prefixo Ita, Itapajé. Ita, em Tupi-Guarani, é pedra. Itapajé, pedra do pajé. Então nós temos várias ligações sociais de construção da nossa identidade relacionado aos aspectos abióticos da paisagem. Por exemplo, eu sou natural de uma cidade chamada Barreiras, que fica na Bahia. Esse nome Barreiras vinha porque era o último ponto navegável do Rio Grande, que é um afluente do São Francisco. A partir daquele momento haviam barreiras de pedras que não permitiam que os barcos passassem. Então ali era uma feição geomorfológica do curso hídrico, mas que deu o nome à cidade. E isso existem diversos outros, né? E isso pode ser apropriado tanto para práticas de conservação, essas relações que nós temos com os elementos abióticos, como também para práticas de cunho econômico.
O valor econômico, que talvez seja o mais conhecido, mais atribuído à geodiversidade pela sociedade, né? Porque nós precisamos do minério de ferro para fazer essa cadeia para o estudo do petróleo, né? Então, é o valor econômico que os elementos da geodiversidade apresentam, né? Por meio da mineração, dos combustíveis e próprio uso do solo. O valor estético também é outro valor que é difícil de ser mensurado, porque aquilo que é belo para mim pode não ser belo para você. Porém, é inegável que diversos locais turísticos têm nos elementos da geodiversidade, principalmente nos aspectos geomorfológicos, ou seja, do relevo, os seus principais atrativos para agregar público e renda, né? Então, se você vai no Rio de Janeiro, por exemplo, Pão de Açúcar, as Cataratas do Iguaçu, o Grand Canyon dos Estados Unidos, são feições geomorfológicas que são apropriadas principalmente pela prática turística. Então, o valor estético ele tem essa relevância para o uso da geodiversidade. Então, cabe a gente, enquanto estudiosos, enquanto pessoas que buscam a sustentabilidade, pegar esse valor estético, fazer com que as pessoas que vão nesse cabo aqui, que fica em Portugal, eles entendam como se formou esse relevo e não apenas vejam esse relevo. E isso você consegue colocar dentro dessa discussão elementos conservacionistas, elementos que trazem uma conscientização ambiental para as pessoas que estão visitando esse local. Que antes, por exemplo, eles só iriam ver, agora eles vão entender e perceber como é relevante, como isso conta a história evolutiva da Terra. Nós também temos o valor funcional, que é atribuído à capacidade que o elemento natural tem na contribuição do bem-estar humano. Por exemplo, aqui essa rocha, essa casa que literalmente foi construída embaixo de um bloco rochoso. Então isso aqui é parede, é teto, então tem um valor funcional bastante claro, né? Mas existem também outros valores funcionais mais não tão claros, mas que a geodiversidade proporciona para a sociedade. Então é o ver a geodiversidade como um suporte, um facilitador das atividades humanas. E o valor científico educativo, né, que se você for pensar em investigação científica no campo das ciências da Terra, da geologia, da geografia física, ela se dá por meio do acesso e do estudo dos elementos da geodiversidade. Então, esse aqui, por exemplo, aqui, eles estão olhando o mapa geológico, e isso aqui é geologia, isso aqui são elementos da geodiversidade. Então, a ciência da geologia ela é feita por meio do estudo dos elementos da geodiversidade. Em 2013, o Gray ele reformulou essa ideia de valores da geodiversidade para os bens e serviços prestados pela geodiversidade, né? Na nova concepção dele, né, nós teríamos apenas um valor, que seria o valor intrínseco, e a geodiversidade prestaria serviços de cunho cultural, regulação, provisão, suporte, conhecimento, e dentro desses serviços existiriam bens e processos, que são diversos aqui, como vocês podem ver. É dentro dessa noção da avaliação do milênio, né, dos bens, serviços e bens ecossistêmicos ou ambientais, né? Então, nós teríamos esse valor único e 5 serviços. Isso aqui é apenas uma nova forma de você entender também a importância da geodiversidade para a manutenção da natureza em si. Então, nós vimos, né, que a geodiversidade é todo esse conjunto de elementos abióticos presentes na paisagem, né? E que a geodiversidade ela apresenta diversos valores e ela presta bens e serviços para a sociedade. Então, é notório, né, que dentro dessa totalidade de elementos da geodiversidade vão ter alguns elementos que vão ter um valor excepcional, que vão ser elementos de destaque. E que por serem destaque, por contarem um momento muito específico da história evolutiva do planeta Terra, ou por serem bastante apropriados pela sociedade, quase como um elemento identitário da sociedade, esses elementos precisam ser salvaguardados para as futuras gerações, né? Elas adquirem um status de patrimônio, né? Então, por isso que existe também a definição de geopatrimônio, que seriam esses elementos de destaque da geodiversidade, né? Nós estamos dentro de uma sociedade onde a palavra patrimônio ela é muito conhecida, ela é uma palavra que nós temos noção, mesmo que a gente não saiba conceituar, mas a gente consegue entender o que é um patrimônio, né? Essa palavra ela teve origem no latim e designava primeiramente o legado advindo dos pais. Porém,
esse conceito foi ampliado e incluiu também os bens que o indivíduo consegue acumular por conta própria durante a própria vida. Então, a noção de geopatrimônio, ela traz essa noção de que são elementos que nós temos e que nós queremos salvaguardar, que nós queremos proteger, que nós queremos que nossos filhos também possam usufruir das suas potencialidades, tá? De acordo com a Carcavilli e outros, num livro de 2008, ele coloca que o geopatrimônio, ou como também aparece na literatura patrimônio geológico, é o conjunto de elementos geológicos que se destacam por seu valor científico, cultural ou educativo. Tá? Já outros autores distinguem o termo, esses autores, né, eles distinguem o termo da ideia de geodiversidade, já que o estudo do patrimônio geológico é independente do estudo da geodiversidade, mesmo os que ambos apresentam certa relação. Então, por quê? Porque são estudos diferentes. Porque a geodiversidade, quando você fala, eu vou estudar a geodiversidade do meu município, você vai ter que trabalhar com todos os elementos abióticos presentes no seu município. Já quando você fala, vou trabalhar com geopatrimônio do meu município, você vai olhar a geodiversidade do seu município, você vai ver quais os elementos da geodiversidade do seu município que tem um valor excepcional, do ponto de vista científico, cultural ou educativo, ou um outro. E você vai delimitar muito bem, espacialmente, esses elementos que têm esse valor excepcional, e esses elementos seriam o geopatrimônio do seu município, tá? É como se a geodiversidade fosse a espinha dorsal e o geopatrimônio fosse derivado da geodiversidade, mas são abordagens diferentes, né? São estudos diferentes que requerem métodos de quantificação diferentes, por exemplo. Então, por exemplo, isso aqui é uma das 7 cidades, né? Na verdade, aqui é a 7ª cidade no Parque Nacional das 7 cidades localizadas no Piauí. Então, essa feição geomorfológica, que é uma feição bastante importante para o Parque Nacional das 7 cidades, ela pode ser delimitada como um patrimônio geológico. Você vê aqui, delimita o espaço dela, você caracteriza ela e você traça medidas específicas de conservação para esse patrimônio geológico ou geopatrimônio, tá bom? Então a geodiversidade, como eu falei, ela é mais ampla, compreende o todo, né? Todos os elementos, solo, rocha, relevo. Já o geopatrimônio são esses componentes que devem ser alvo das medidas de conservação. Por quê? Porque ele tem um valor excepcional. Ele conta um momento da história da Terra. Ele precisa ser salvaguardado. E por que nós precisamos fazer isso? Porque nós não temos força política social, econômica para salvaguardar toda a geodiversidade. Por quê? Porque nós precisamos da geodiversidade para a manutenção da nossa vida. Mas por isso que nós precisamos olhar os elementos especiais, excepcionais, e traçar essas medidas de conservação, tá bom? Então, a Associação Europeia para a Conservação do Patrimônio Geológico, a PROGEL, ela define a geodiversidade como uma parte integrante do patrimônio natural global, que abrange os lugares e os objetos especiais que têm um papel fundamental para a compreensão da história da Terra, integrando a diversidade de elementos como rochas, minerais, fósseis e paisagens. Então, você traz aqui no conceito da PROGEL uma abordagem mais científica do entendimento do patrimônio geológico, tá bom? O Carcavilha, que são um grupo de espanhóis, eles colocam valor científico, cultural e educativo. Aqui na Projeto já traz mais uma visão científica do geopatrimônio. Então, o termo geopatrimônio, ou como também aparece na literatura patrimônio geológico, ele engloba toda a diversidade de categorias. Dentro do patrimônio geológico vai estar, por exemplo, o patrimônio geomorfológico, um relevo que tem um valor excepcional, como por exemplo aqui, Pedra da Galinha-Choca, no município de Quixadá, no Ceará. Ou o patrimônio paleontológico, que são os fósseis, ou o patrimônio mineralógico, tudo isso vai estar dentro do patrimônio geológico ou geopatrimônio, tá bom? Que eu utilizo como sinônimos, tem autores que não utilizam como sinônimo, tá bom? Então ele funciona como esse conceito guarda-chuva. Porém, pesquisadores o segmentam em diferentes campos temáticos para dar maior visibilidade aos elementos abordados. Por exemplo, eu não quero trabalhar com todo o geopatrimônio do meu município, eu quero trabalhar só com as feições de relevo que são mais relevantes. Então, você vai trabalhar especificamente com o patrimônio geomorfológico do seu município. Então, nesse sentido que existem essas diferenciações, tá bom? O geopatrimônio seria esse conceito guarda-chuva, mas nós muitas vezes segmentamos para dar uma atenção especial àquele determinado elemento.
Aí vem aquela questão que até deu uma leve discutida, né? O geopatrimônio, ele é científico ou ele é cultural? Ou ele pode ser os dois? Para o meu entendimento, eles podem ser os dois, tá bom? Desde já saliento. Existem alguns autores que tratam o geopatrimônio apenas pelo cunho científico, tá? E outros autores tratam por diversas abordagens, né? Então, as definições conceituais, elas podem ser divididas em dois grandes grupos, como eu falei. Há esse grupo de autores que trata o geopatrimônio só pelo viés científico, né? Tipo, tem que ser, o geopatrimônio tem que ser delimitado por um cientista e tem que contar especificamente a história evolutiva da Terra, assim, um pedaço muito importante. Porém, há uma visão mais alargada, né, que trata também da relevância científica, mas também traz essa abordagem dos valores educativos, turísticos, culturais e outros, né? Particularmente, eu sou muito mais dessa segunda visão aqui. Por quê? Porque existem muitos locais que eles não têm uma relevância científica tão grande, mas ele tem um valor cultural, ou turístico, ou educativo muito elevado, que faz com que eles sejam locais chaves para a popularização de conceitos relacionados à geodiversidade e conceitos relacionados ao patrimônio geológico, relacionados às geociências como um todo. Então, muitas vezes existem locais que têm um valor científico muito grande, mas que eles não são de fácil entendimento para o público em geral. E quando você tira essa noção de patrimônio só porque não tem um valor científico elevado, eu acho que é uma perda de marketing, muitas vezes. Essa talvez seja a palavra certa, porque as pessoas entendem o que é patrimônio. Se ela sabe o que é patrimônio, ela quer conhecer, ela quer conservar. Mas se você tira essa noção de patrimônio dos locais que não tem valor científico excepcional, você vai estar perdendo muito desse marketing que pode ser gerado em cima dessa palavra. Então, particularmente, eu gosto de abordar mais por esse o geopatrimônio, por esse viés mais largado, entendendo que existem pontos que não têm uma relevância científica tão elevada, mas que têm um valor cultural, educativo, turístico, que seja talvez até mais apropriado para a conscientização ambiental do que esses locais com valor científico. E outro conceito que é muito importante, atrelado ao geopatrimônio, é o conceito de geossítio, que é, no caso, né, o geossítio ele foi definido por brilha como um ou mais elementos da geodiversidade, bem delimitado geograficamente e que apresenta valor singular do ponto de vista científico, pedagógico, cultural, turístico ou outro. Ou seja, os geossítios de uma região configuram o patrimônio geológico dessa região. Então, por exemplo, eu vou fazer o levantamento do patrimônio geológico do meu município. Então, eu tenho que delimitar os geossítios. Eu tenho que chegar aqui, ó. Encontrei esse afloramento rochoso, ele é super relevante. Eu vou ver quais são as dimensões dele, traçar aqui as dimensões desse geossítio e delimitar ele como geossítio. Ah, encontrei um outro afloramento que está localizado não sei quantos quilômetros desse primeiro. Vou lá, delimito novamente geograficamente esse outro geossítio e o conjunto desses geossítios que eu delimitei seria o patrimônio, o geopatrimônio do meu município. Então esse aqui é um conceito muito importante, porque é como se fosse o espaço de gestão do geopatrimônio da sua área. Então você delimita e você traça ações bem delimitadas para esse espaço que você delimitou. Usei a palavra delimitada várias vezes, né? Então, espero que vocês tenham entendido isso aqui, tá bom? Então, diante disso, o geopatrimônio é compreendido por esse conjunto de geossítios de uma determinada área. Você delimitou uma área, por exemplo, aqui o Parque Nacional de Ubajara, localizado no Ceará. Eu estudei essa área, então eu delimitei essa área e fui buscando os geossítios presentes na área. Aí tá vendo que eles estão bem delimitados geograficamente? E depois eu vou traçar estratégias de conservação para esses locais aqui especificamente que eu delimitei como geossítio, em conjunto é o geopatrimônio do Parque Nacional de Ubajara, tá bom? Então, pessoal, vamos aqui para o nosso último conceito, né, que é o conceito de geoconservação. Nós vimos que a geodiversidade é todo aquele conjunto de elementos abióticos da paisagem. O geopatrimônio seriam aqueles elementos de destaque da geodiversidade, excepcional. E a geoconservação seria as medidas de conservação específicas para a conservação desse patrimônio abiótico, para a conservação desse geopatrimônio. Né? Então, em toda a discussão, né, que nós tivemos até agora, foi possível ver que essa temática que tem esse viés ambientalista, né,
ela apresenta alguns objetivos, né? Que é a popularização de conceitos referentes às geociências, que ainda é pouco, né? As pessoas conhecem bastante sobre a biodiversidade, mas sobre as geociências, sobre a geodiversidade, sobre os elementos abióticos da paisagem, esse conhecimento não é tão grande, né? Então, essa temática também visa, além de popularizar esses conhecimentos e trazer uma conscientização ambiental, proteger, né, as pessoas excepcionais e consolidar essa conscientização ambiental. Por quê? Porque o que nós entendemos hoje é que nós temos uma conscientização ambiental meio pela metade, onde nós entendemos que é importante conservar uma espécie de flora e de fauna, mas nós não entendemos que é importante conservar. Por exemplo, nós tivemos agora, recentemente, a questão das cavernas no Brasil, né, que o governo trouxe uma quebra de proteção das áreas de caverna, mas depois foi revogado, graças a Deus. Então, mas as pessoas não entendem a importância de conservar esses elementos que dão suporte para essa vida. Então, nós temos que ter essa visão também, né? E esse é um dos objetivos dessa temática, né? Que é tanto pela popularização dos conceitos das geociências, a proteção desses elementos excepcional, mas principalmente trazer essa conscientização completa, ambiental mais completa. Então, dentro disso, né, um dos objetivos da temática é a própria geoconservação, né, que foi definida ali por Kuhn como as atividades têm por finalidade a conservação e a gestão do patrimônio geológico, do geopatrimônio e dos processos naturais a eles associados. Então nós vemos que a geoconservação ela apresenta alguns pilares, né, que parte, primeiro, a ciência, né? Nós precisamos da ciência de traçar métodos de quantificação do geopatrimônio, metodologias de valorização desse geopatrimônio, por meio de conhecimentos científicos, por meio de estratégias de planejamento bem formuladas. Porque se você não tiver isso, muitas vezes alguma ação que você vai propor, em vez de trazer uma conservação, ela pode até trazer a perda desse próprio geopatrimônio. Então a ciência ela tem que ser a base das estratégias de geoconservação. A sociedade é muito importante, mas o cientista também tem que trazer uma visão científica sobre os elementos do geopatrimônio. Então, dentro da geoconservação também nós temos o pilar da conservação da natureza, principalmente visando um ordenamento do território de forma sustentável. Então, também outro ponto importante da geoconservação é a educação, você trazer o conhecimento e o convencimento para a sociedade, para os agentes gestores do território. E isso pode ser feito de várias formas, tanto pela educação em si, como também através de mostrar à sociedade que esses elementos, se conservados, eles podem ter um viés econômico, por exemplo, por meio do geoturismo. Então a geoconservação ela tem esses pilares, que é educação, geoturismo, conservação da natureza, ordenamento do território e a própria ciência. Então você fazer a geoconservação, você vai perpassar por vários desses aspectos, tá? E sempre com diálogo, cientista, gestores do território e sociedade. Então Brilha, ele expõe que a geoconservação ela pode ser concebida tanto no sentido amplo, considerando, né, compreendido pelo monitoramento e a gestão da geodiversidade, mas também no sentido restrito, que você vai focar especificamente no geopatrimônio. É válido salientar que a geoconservação hoje ela é feita principalmente no sentido restrito. Por quê? Porque você fazer uma geoconservação voltada para toda a geodiversidade requer mais dinheiro, tempo, profissionais. Já quando você delimita primeiro o geopatrimônio e traça ações de geoconservação para o seu geopatrimônio, você vai estar economizando bastante tempo e também recursos financeiros. Então, ao se analisar o escopo da geoconservação, percebe que ela se enquadra, ela está dentro do paradigma da sustentabilidade. Por quê? Porque são atividades que você pode realizar continuamente e tem como foco os eixos fundamentais da sustentabilidade, o ambiental, o social, o cultural e o econômico. Por exemplo, essas imagens aqui. Isso aqui é um museu paleontológico localizado no sul do estado do Ceará, e esse aqui é um museu das Pedras Parideiras, localizado em Portugal. Por exemplo, esse aqui de cima é muito interessante. É um afloramento rochoso que tem numa comunidade
E eles construíram todo um centro interpretativo, e as pessoas que moram na comunidade muitas vezes trabalham nessa área. E nós temos tanto social, cultural, como ambiental. Uma rocha que estava quase se perdendo, né? Quase entrando em extinção, mas ela passou a ser conservada pela comunidade, pelos cientistas que começaram a estudar melhor essa rocha. E também econômico, porque esses turistas que estão visitando aqui, eles deixam dinheiro para a sociedade e para a manutenção dessas estruturas. Então, percebe-se que a geoconservação ela preza por os diferentes pilares da sustentabilidade. Né? E como você vai fazer a geoconservação? Lembra lá que nós vimos que o pilar muitas vezes é a ciência da geoconservação? Então, para você fazer a geoconservação, você deve passar por uma estratégia de geoconservação. E essa estratégia, ela passa por diferentes etapas. Primeiro, você precisa conhecer o seu geopatrimônio. Como é que você vai conhecer esse geopatrimônio? Por meio de uma inventariação. Você vai olhar para a sua área e inventariar os geossítios da sua área. Depois você vai fazer o quê? Uma avaliação quantitativa. Você vai atribuir valor a cada um desses geossítios, porque ao fazer isso você consegue comparar eles. E comparando eles, você consegue delimitar quais seriam os geossítios que têm um potencial maior e precisam ser utilizados em estratégias de popularização, por exemplo. Por exemplo, esse aqui talvez tenha sido o geossítio que tem um valor maior nessa região aqui das Pedras Parideiras. Ou você pode ver qual é um geossítio que tem uma vulnerabilidade maior ao uso antrópico. Você faz da avaliação quantitativa. Depois você vem a estratégia de tombamento, que é você realmente conservar aquela área por meio de um instrumento legal, se possível. Depois, estratégia de conservação. Se você não tem um instrumento legal para conservar, você pode traçar estratégias educativas ou outras que trazem a conservação àquela área. Você realizando essas etapas anteriores, você pode propor a valorização e a divulgação desse seu geossítio, desse seu geopatrimônio, por meio de levar pessoas, por exemplo, para a sua área, você fazer com que ele seja conhecido em outros lugares, trazer cientistas para estudar, trazer pessoas para conhecer. Isso é por meio da valorização e da divulgação. E por fim, você tem que fazer estratégias de monitoramento do geopatrimônio. Ou seja, essas atividades de inventariação, de avaliação foram feitas de forma correta? Se sim, ótimo. Vamos continuar realizando essa atividade, senão vamos reformular as nossas estratégias. Então, eu falei isso aqui de forma bastante resumida, até porque o tempo está acabando, mas isso aqui é uma estratégia de conservação, é muito importante. Eu posso passar textos para vocês, para que vocês entendam cada uma dessas etapas, que elas são de fundamental relevância para chegar na geoconservação como nós devemos chegar e alcançar a nossa sustentabilidade por meio dessa temática. Né? Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que foi um pouco corrido, porque o tema é muito grande, mas que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e que vocês tenham compreendido a importância desses conceitos para nós chegarmos à sustentabilidade. É olhar a natureza de uma forma holística, olhar a natureza não só pela vertente biótica, pela biodiversidade, mas entender que a geodiversidade ela tem valores, entender que a geodiversidade ela é o substrato, ela é o suporte para todas as formas de vida e que dentro dessa geodiversidade existem elementos de valor excepcional que devem ser salvaguardados, que é o geopatrimônio, que devem ser salvaguardados por estratégias de geoconservação. Então era isso que eu queria passar para você. Obrigado pela atenção. Aqui novamente o meu e-mail, vocês podem entrar em contato. Eu posso passar essa apresentação, bem como algumas dessas referências bibliográficas que foram apresentadas durante a apresentação. Então era isso e tenha um bom evento e mais uma vez obrigado pela atenção e obrigado pelo convite. Eu aceitei prontamente e que eu me senti muito honrado de ser convidado.